Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Então, sem mais enrolação, vamos logo para as notícias. Vendas de ônibus acumulam alta de 18,39% em 2022. Os emplacamentos de ônibus no Brasil acumulam neste ano de 2022, entre janeiro e novembro, 19.179 unidades, alta de 18,39% em relação a semelhante período de 2021, quando foram registradas vendas de 16.200 coletivos. O dado é da FENABRE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, e foi divulgado pela entidade que reúne as concessionárias em todo o país nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Os números reais podem ser maiores ainda porque há muitos pedidos represados, já que houve no ano atrasos entre os pedidos, processos de produção e emplacamento por causa de falta de componentes e peças na indústria automotiva como um todo. Entre outubro e novembro, a alta foi de 15,7%, com 1.828 ônibus emplacados em outubro e 2.115 em novembro. Já na comparação com novembro do ano passado, a alta é de 55,63%, uma vez que em novembro de 2021 foram emplacados 1.359 ônibus. A FENABRE também divulgou nesta sexta-feira o ranking de marcas de ônibus emplacados, com Mercedes-Benz liderando e respondendo por metade do mercado de ônibus, seguida por Volkswagen e Marco Polo, por causa dos micro-ônibus da Volare. A ANTT entra com nova petição na justiça dizendo que Suzantur tem TAR, mas não é habilitada, por isso não pode operar linhas que eram prestadas pela Itapemirim Caiçara. A ANTT entrou nesta quarta-feira com mais uma petição na justiça para impedir que as linhas que eram operadas pelas empresas falidas Viação Itapemirim e Caiçara sejam assumidas em forma de arrendamento pela Suzantur, empresa de ônibus urbano sediada em Santo André, no ABC Paulista. A agência do governo federal informou à justiça que, mesmo tendo o TAR renovado em 20 de outubro de 2022, com validade até 20 de outubro de 2025, a Suzantur não está liberada para operar linhas rodoviárias regulares. Na argumentação, a ANTT diz que a resolução número 4.770 de 2015 é clara ao estabelecer que o simples fato de uma empresa não possuir TAR não a habilita automaticamente para prestar serviços. Além do TAR, esclarece a agência, a empresa precisa ter licença operacional. Ainda de acordo com a ANTT, a licença operacional que são verificados os requisitos essenciais à prestação adequada do serviço aos usuários, dentre eles: frequência da linha, esquema operacional e quadro de horários da linha, serviços e horários de viagem que atenderão à frequência mínima da linha, frota necessária para prestação do serviço, relação das garagens, pontos de apoio e pontos de parada, relação dos terminais rodoviários, cadastro dos motoristas e relação das instalações para venda de bilhetes de passagem nos pontos de origem, destino e seções nas ligações a serem atendidas. Ademais, a área técnica refuta veementemente a existência de quaisquer tratativas de início da operação da Suzantur com a ANTT em reunião realizada em 26 de outubro de 2022. Na referida reunião agendada por iniciativa da empresa, ela pôde expor sua versão dos fatos, tendo a ANTT se restringindo a ouvir os argumentos apresentados sem deliberar ou decidir quaisquer recurso de ação naquela oportunidade. O novo pedido é assinado pelo Procurador Federal Eduardo de Almeida Ferrari e reforça 2 pontos enfatizados em outras petições anteriores. As linhas da Itapemirim estão paradas desde abril de 2022 e as da Caiçara desde outubro de 2022. E estas linhas não podem ser consideradas ativos das empresas, uma vez que não pertencem à iniciativa privada, mas são autorizadas pelo poder público. E além disso, conforme já exposto, não se pode ignorar que atualmente a Aviação Itapemirim não possui nenhuma linha ativa desde abril de 2022, devido à suspensão operada pela portaria ANTT número 36 de 19 de abril de 2022. Cópia das folhas 87.927. No mesmo passo, a Aviação Caiçara também não possui nenhuma linha ativa perante a esta agência.
por força da portaria número 74 de 5 de outubro de 2022, cópia das folhas 88.908. Portanto, todas as linhas operadas pela aviação Itapemirim e aviação Caiçara foram suspensas pela ANTT. Assim, sempre no intuito de colaborar com este juízo na condução do feito, a ANTT respeitosamente requer a juntada da documentação anexa, com esclarecimentos adicionais acerca de almejado arrendamento de linhas das empresas Itapemirim S.A. e Caiçara Limitada, em favor da transportadora turística Suzano Limitada, a Suzantur, expondo relevantes razões fáticas e jurídicas que impedem a formalização de tal operação, valendo sempre destacar que as mencionadas linhas de operação não constituem ativos do Grupo Itapemirim, vez que trata-se de serviço público, autorizado pelo poder concedente de titularidade da União Federal. Pede deferimento. São Paulo, 30 de novembro de 2022. Ainda sobre a Itapemirim Transconsult tem de novo recurso negado para tentar reverter falência do grupo. O Grupo Itapemirim e a administradora Transconsult tentaram mais uma vez reverter a falência das empresas, que foi decretada em 21 de setembro de 2022, mas novamente tiveram um pedido negado pela Justiça. No despacho, o desembargador Azuma Nishi deixa claro que, respeitado o esforço argumentativo, o presente recurso não comporta provimento, ficando ratificado os termos de decisão das folhas 278 e 285, ou seja, por mais que a defesa da Transconsult do Grupo Itapemirim tenham trazido argumentos para tentar reverter a falência, a quebra das empresas está mantida e, para o magistrado, deve ser irreversível. A Transconsult de Eduardo Abraão foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores em 18 de maio de 2022, ainda na tentativa de livrar as empresas do Grupo Itapemirim da falência. Da decisão desta quinta, dia 1 de dezembro, o desembargador ressaltou que as medidas das empresas foram infrutíferas, mesmo com prazo de 60 dias, dado que a Transconsult tomasse ciência da situação. É importante mencionar que, após a troca da gestão, o magistrado que determinou a suspensão do cumprimento do plano de recuperação judicial apenas pelo prazo de 60 dias, a fim de possibilitar o novo gestor nomeado tomar ciência de todos os meandros da operação, bem como apresentar solução econômica imediata para a manutenção da atividade e quitação dos débitos vencidos. Ultrapassado o referido período, não houve qualquer perspectiva retomada dos pagamentos, informando a administradora judicial a precariedade da operação em seu estágio atual, sem expectativa de soerguimento. Como fez em outras decisões, Azuma Nishi ressaltou que a culpa da situação ter chegado à falência foi da administradora de Sidney Piva, Adilson Furlan e Karina Mendonça, mas que gestão da Transconsult não foi capaz de dar um novo rumo ao grupo, que já foi o maior ônibus rodoviário da América Latina e um dos maiores do mundo. O magistrado ainda destacou os débitos de mais de 2 bilhões de reais do grupo Itapemirim. O descumprimento do plano de recuperação judicial é incontroverso e expressivo, apresentando um saldo de inadimplido no montante R$ 106.183.152, bem como um passivo tributário no importante R$ 2 bilhões. Ainda que referido inadimplemento seja decorrente de atos da antiga gestão sob o comando de Sidney Piva, Adilson Furlan e Karina Mendonça, inegável que refletiram na saúde financeira das empresas, tornando-se o Grupo Itapemirim inviável e incapacitado de honrar com suas obrigações, mesmo com a apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial, tal como aqui alegado. Com isso, permanece ainda a decisão que transfere para a Suzantur operações da Itapemirim e Caiçara, mas falta ainda julgar recurso da NTT. Reiteradas vezes, a agência do governo federal tem entrado com petições para impedir o arrendamento autorizado em primeira instância das linhas que eram prestadas pela aviação Itapemirim e aviação Caiçara para a empresa de ônibus do ABC Paulista,
que transformou uma garagem no centro de Santo André em área exclusiva para os ônibus rodoviários. Os veículos urbanos foram deslocados para a garagem que era ocupada pela Aviação São Camilo e a Empresa Urbana Santo André, na Vila Assunção, também em Santo André, ambas empresas de Baltazar José de Souza, cujo grupo teve também a falência decretada pela Justiça. A Justiça ainda não decidiu sobre as petições da ANTT, por isso, por enquanto, permanece a decisão que autoriza a transferência para a Suzantur. Todavia, a agência não liberou as operações, o que fez com que a Suzantur entrasse na Justiça para que a ANTT autorizasse o início dos trabalhos. Isenção de IPVA para PCD no estado de São Paulo é prorrogada por mais 30 dias. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informou nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, que o prazo para novos pedidos de isenção do IPVA para o PCD foi prorrogado até 30 de dezembro. O objetivo, segundo a Secretaria, é garantir que mais pessoas que se enquadram nessa condição e que trocaram de veículo desejam fazer novos pedidos tenham tempo suficiente para entregar a documentação necessária. Quem já foi isento em 2022 tem garantido o benefício em 2023. A decisão da Fazenda atende pedido das Secretarias da Justiça e da pessoa com deficiência, que são responsáveis por esse processo de isenção. O laudo biopsicossocial para toda a categoria não será necessário devido à demora que o governo do estado obteve para o cadastramento das empresas clínicas que realizam o exame. Dessa maneira, quem possui laudos mais antigos pode utilizá-los para garantir o benefício agora. Quem efetuar o pedido de isenção terá garantido o não pagamento do IPVA 2022, mas se o pedido for negado, o imposto será lançado com prazo de 30 dias para o pagamento. No Rio de Janeiro, após morte de jovem que caiu de BRT, deputados questionam formalmente a prefeitura sobre investimentos nos corredores de ônibus. A gestão do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, deve receber ainda nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, questionamentos formais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sobre os investimentos já realizados e o cronograma de novas aplicações de recursos do sistema BRT Rio, corredores de ônibus rápidos. O documento será enviado pela Comissão de Transportes da Alerj, a Secretaria Municipal de Transportes Maína Celidônio. Entre os questionamentos está como foram usados os recursos de 133 milhões de reais que a Câmara Municipal liberou em 2021 para que a Prefeitura requalificasse parte dos serviços. Para 2023, a cidade do Rio de Janeiro prevê separar no orçamento de 2,6 bilhões de reais para transportes, sendo que deste total, 1,5 bilhão de reais serão para o sistema BRT. Já desses 1,5 bilhão de reais, um total aproximado de 1,4 bilhão serão empenhados para pagar os 561 ônibus articulados comprados pela Mob Rio, empresa da prefeitura que opera o sistema dos corredores. A ação foi motivada pela morte do adolescente Eduardo Leonardo Bandeira de Melo, de 16 anos, que ocorreu nesta terça-feira, dia 29 de novembro. O jovem caiu no último dia 24 de um ônibus em movimento no sentido Recreio dos Bandeirantes do corredor Transoeste, perto da estação Mato Alto. Foi o quarto caso somente em novembro de 2022, de queda de passageiro de ônibus urbano em movimento no Rio de Janeiro, seja de veículos da prefeitura ou de empresas privadas. Em 19 de novembro de 2022, um passageiro ficou gravemente ferido ao cair de um ônibus articulado em movimento do sistema BRT Rio. O acidente aconteceu nas estações do Magarça e Mato Alto, na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, zona oeste do Rio. No dia 1º de novembro, um homem morreu quando a porta do ônibus se abriu enquanto passava sobre um viaduto na região central. No dia 3, uma idosa cadeirante perdeu a vida ao ser arremessada do coletivo em movimento na Vila Valqueire, zona oeste. Pelos dois casos, a prefeitura multou os consórcios de ônibus por 32 milhões de reais. Prefeitura de São Paulo envia à Câmara uma proposta para concluir revisão de plano diretor somente em março de 2023. O prefeito Ricardo Nunes quer concluir a revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo somente em março de 2023. A legislação atual determina que
a administração municipal conclua a revisão do PDE até o dia 31 de dezembro de 2022. Entretanto, a prefeitura argumenta que, por causa de uma ação judicial, as audiências públicas ficaram suspensas entre os meses de maio e julho deste ano. Por isso, mandou um projeto de lei à Câmara Municipal para prorrogar o prazo para concluir a revisão intermediária do Plano Diretor Estratégico até 31 de março de 2023. Serão necessárias 2 votações do plenário da Câmara para depois sanção de Nunes. O plano inclui as diretrizes de como a cidade deve se desenvolver, levando em conta ações como investimentos em corredores de ônibus, terminais e ciclovias, por exemplo, além de moradia, saúde, segurança urbana, emprego, urbanização, combate a enchentes, criação de zonas residenciais, de investimentos e mistas, entre outras. Em nota, a Prefeitura justifica o pedido de prorrogação. A proposta de extensão considera diversos fatores que prejudicaram o prazo inicialmente pactuado para a finalização da revisão do plano diretor deste ano. O principal deles foi a suspensão do processo participativo por 55 dias, entre os meses de maio e julho deste ano, decorrente à ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, além do impacto no cronograma no processo participativo causado pelos Jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo FIFA 2022. O plano diretor, em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. Por isso, temas como transporte coletivo e incentivo a investimentos estão entre os principais pontos. O atual PDE prevê o horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Essa revisão é prevista em lei para acompanhar as mudanças na economia e sociais ao longo do tempo. No ano de 2021, foi iniciado o processo da revisão intermediária do PDE. Devido à pandemia, houve prorrogação do prazo para o desenvolvimento dos trabalhos relativos à revisão do plano para dezembro de 2022. E agora, por causa da ação judicial, a Prefeitura quer prorrogar até 31 de março de 2023. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.